Então, já começou a gravação, tá? Então, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Eu sempre dava aula, né? Dei uma paradinha, agora eu voltei novamente. Espero dar aula uma vez na semana, tá bom? E quem está no grupo, vamos... então, o tema, né? É dislexia e transtornos. Então, fora a dislexia, nós temos a dislexia. Quais são os transtornos específicos da aprendizagem segundo o DSM-5, CID-11, né? Então, nós temos a dislexia, a descalculia, a desortografia e a disgrafia. São esses, tá? Os transtornos específicos da aprendizagem. A criança que tem um TDAH, certo? Ela pode ter uma comorbidade junto com o TDAH. A criança com 80%, não, 30% de crianças com TDAH, possivelmente, junto com o TDAH, ela tem a comorbidade, aí a dislexia entra como uma comorbidade, né? Juntamente com o TDAH. Muitas crianças com TDAH, elas também, possivelmente, elas podem ter também, junto, a dislexia, ou a descalculia, ou a disgrafia, ou a desortografia, tá bom? E aí, eu tenho mais aulas gravadas sobre dislexia, então, quando a gente mais estudarmos, mais a gente vai gravar na memória, né? Porque eu sou assim, a gente aprende muito pela repetição, tá? Então, quanto mais você repetir o que você aprende, mais você vai guardar na memória de longo prazo, né? Então, depois dessa aula dada, por exemplo, seria interessante se vocês fizessem um mapa mental, tá? Coloco no meio do tema principal do mapa mental, dislexia, e vocês coloquem as setinhas, certo? E coloquem quem puder pegar um caderno, tá? E já fazer um resumo. Já vai fazendo um mapa mental já, hein, gente? Quero ver lá no grupo alguns mapas mentais. Que eu tenho um estudo, uma aula que fala do estudo, certo? Utilizando os mapas mentais. Tem toda a técnica, não é só fazer um mapa mental, tá? Estudar através de mapas mentais é toda uma técnica. E o disléxico, certo? Eles são muito criativos. Eles podem ter dificuldade na leitura, na escrita, mas eles são muito criativos. Então, já é uma maneira de ensinar o disléxico, certo? Ensinar uma estratégia de ensino, por exemplo, estudar o que ele aprendeu, porque ele é bom na hora de... a dislexia não afeta a inteligência, né? Então, assim, é uma técnica já de estudo para um possível disléxico, certo? Ao invés dele aprender com textos enormes de livros, o mapa mental vai ajudar essa criança a fazer revisão dos conteúdos, certo? E ele conseguir ir bem na prova depois, né? Apesar que a prova de um disléxico precisa ser adaptada, né? Depois eu ponho numa aula para vocês. Oi, Deusa! Deusa sempre aí comigo, né? Legal. Então, assim, o disléxico precisa de estratégias, de algumas adaptações para que ele consiga realizar uma prova, por exemplo. Não vai dar uma avaliação para um disléxico com um texto enorme, com várias perguntas, com várias alternativas. Então, a adaptação dele precisa ser oral, né? Precisa ter um ledor. Então, assim, o disléxico, ele tem todo um suporte, tá? Quando esse disléxico tem o laudo, né, da dislexia, ele tem todo um suporte para fazer um vestibular, uma prova de concurso, ele tem direito, tá? Então, assim, a gente nunca deve olhar a criança somente pelo laudo, né? A gente deve olhar a criança pela a dificuldade que ela está tendo, principalmente na escola. E é a partir do 3º ano que essa criança começa a mãe, né, começa os professores, né, começa a observar realmente a dificuldade da criança. Então, muitas crianças, certo? Lá na pré-escola já apresenta dificuldade, mas geralmente é no 3º ano, né, que vai acabar procurando um especialista, que é um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, certo? Então, eu vou colocar o PowerPoint para passar aqui. Tá passando, gente? Ó, passou? Passou para vocês?
Sim, passou. Tá, porque vamos verificar, né? Que às vezes não passa, né? Então, assim, meu nome é Rosimeire, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga, né, em primeiro lugar, eu já tenho 25 anos de sala de aula, tá? Eu dei aula no Telecurso 2000, quem lembra do Telecurso 2000, eu dei aula há 15 anos no Telecurso 2000, do sexto ao nono ano, antigamente até o oitavo, né? Para educação de jovens e adultos, eu amava, viu? Uma delícia. Muito desafio, mas era bom. Então, eu tenho a licenciatura, né, em psicopedagogia, agora é um curso novo, tá? Quem quiser aí procurar esse curso, é um curso de licenciatura, eu fiz 3 anos de curso, né? Então, eu fiz a licenciatura em psicopedagogia também, que, no caso, aqui na minha cidade, eu acabei conseguindo ser a primeira a escolher a sala para trabalhar como psicopedagoga institucional devido à licenciatura, porque agora aqui na minha cidade, quem é licenciado, na hora de escolher a sala, passa na frente de todo mundo. Nem precisa nem de ter experiência, né? Minha experiência é mais na educação especial, e mesmo não tendo experiência na prefeitura, né? Como psicopedagoga institucional, eu consegui, né, esse ano passar na frente de todo mundo na atribuição, consegui pegar a sala. Eu estou amando trabalhar como psicopedagoga. Eu vou mostrar um videozinho hoje de um trabalho que estou fazendo com uma menininha. Em 2 atendimentos, eu já coloquei ela para ler, ela já está começando a ler, com dificuldades, trancos, barrancos, mas já está lendo, tá? E eu vou mostrar o videozinho, como que eu estou fazendo, para passar uma dica para vocês que eu acho que vai dar muito resultado. Eu que estou trabalhando com isso, né? Com essa maneira de trabalhar que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E também tem especialização em psicomotricidade, apesar de não trabalhar como psicomotricista, tá? Especialização em educação especial. Eu fiz o curso lá na Associação Brasileira de Dislexia, antes da pandemia, fiquei uma semana lá estudando sobre dislexia. Vai ter agora em julho, né? Se eu pudesse, eu iria novamente, é maravilhoso. E nesse curso eu conheci a Fernanda Seabra, né? Alessandra Seabra, o Fernando Capovilla, todos esses pessoais aí que eles são a favor, né, da metodologia de ensino da alfabetização sensorial, né? O que mais dá certo para o disléxico, gente, é a alfabetização sensorial e fônica junto, tá? O fônico entra junto com o sensorial. Então, o disléxico, ele precisa ser trabalhado muito a parte sensorial para que ele possa aprender a reconhecer as letras, a não trocar as letras, tá? E também sou psicopedagoga clínica, né? E também sou criadora de conteúdos, tá? Tem a minha loja, que é o portal neuroensino.com.br, eu vivo fazendo material, colocando lá, quem quiser conhecer. Tem a psicoensina.com.br, que é meu site, e tem um site de cursinhos, que é a Vale Cursos Online, e também a Vale Cursos para curso de segunda graduação. Hoje, né, o MEC liberou curso de segunda graduação em 8 meses. Apesar que eu não acho muito certo, sabe, gente? A pessoa estudar tão pouco tempo. Mas aqueles que, às vezes, precisam de passar num concurso, né? Então, educação especial mesmo, né? Então, quem tem a licenciatura em educação especial, no concurso ele vai passar na frente de um monte de gente, porque a licenciatura está passando na frente. Eu acho que é lei agora, por isso que mudou aqui na minha cidade, tá bom? Meu Instagram é psicoensina.sjc, coloco bastante conteúdos bacanas lá, voltado para dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno de aprendizagem, quem quiser me seguir, tá? Então, vamos embora. Então, hoje, uma breve introdução sobre a dislexia, tá bom? Depois eu tenho mais aulas sobre dislexia que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Aí vocês me acompanham lá. Onde, quando acontece o curso da ABED, é lá na Associação Brasileira de Dislexia. É só você entrar no site deles, Associação Brasileira de Dislexia do Estado de São Paulo. Fica em São Paulo mesmo, tá? É maravilhoso o curso, hein? Eu entrava 8 horas da manhã e saía 6 horas da tarde. O dia todo de curso. E aí, todos esses teóricos, né? A Simone Capellini, eu não sei se ela vai dar aula esse ano, tem que ver a ementa do curso e os professores, tá? A Simone Capellini, gente, é uma das autoras que fala muito sobre dislexia, tá bom? Ela fala sobre o programa de RTI, que eu vou mostrar para você, ó. Modelo RTI, quem puder comprar esse livro, né? Muito bacana, tá? Então, nos Estados Unidos, eles já fazem a avaliação. O que é modelo de RTI? É modelo de resposta à intervenção. Como identificar e intervir com crianças de risco para os transtornos de aprendizagem. Isso aqui é traduzido lá dos Estados Unidos, tá? Certo?
E aí, o que acontece? Então, a Simone Capellini, ela fez vários protocolos, que está na Booktoy Editora, que consegue fazer esse rastreio, tá, de programa, de modelo de resposta à intervenção para crianças com risco à dislexia ou algum transtorno de aprendizagem, entendeu? Então, assim, quando a gente fala em dislexia, é muito importante também você ter um protocolo, certo? Todas as escolas do Brasil, a gente deveria aplicar o protocolo, porque tem, na Simone Capellini, ela tem um protocolo, né, o TCLP, tem um protocolo voltados para a sala de aula e para a clínica, né? Você aplica para a sala de aula toda ou aplica somente para o... Você pode usar também o da clínica, né? Você aplica ali na parte da clínica, quem atua como psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Então, se todas as escolas aplicassem esse programa, o que acontece? Já ia diagnosticar o risco da criança com possível descalculia, desgrafia, desortografia, né? Ou a criança não aprendeu, apenas uma dificuldade de aprendizagem, e assim, qual que é a diferença de dificuldade de aprendizagem para transtorno de aprendizagem? A dificuldade de aprendizagem é passageira, certo? A criança, você pode fazer uma avaliação ali, né, com protocolo, e aí a criança não foi bem na avaliação. Mas aí, conforme você vai fazer a intervenção com ela, vai trabalhar com ela, e conforme vai trabalhando, ela vai avançando, e aí ela aprende. Agora, a dislexia, não. A criança nasce disléxica, tá? Pode ser hereditário, pode ser do possível gestação, que a pessoa usou muitas drogas, né, na gestação, então vai afetar ali a parte neurológica, tá, do lobo frontal da criança, né? Então, o que acontece, né? Então, a criança, quando está lá no ensino fundamental, certo? Muitas crianças, elas passam ali, chega ao terceiro ano, sem desenvolver a competência da leitura, certo? E aí o sistema escolar, às vezes, não sabe por quê. Como nós tivemos 2 anos de pandemia, então, muitas crianças, às vezes, não estão lendo. Eu estou agora na instituição, né, como psicopedagoga institucional, eu tenho 30 alunos, certo? 31 alunos na instituição. Então, aí eu começo a atender crianças a partir do terceiro ano. Então, essas crianças do terceiro ano, quer dizer, elas passaram pela pandemia na alfabetização. Então, pode ser que a dificuldade de leitura delas, né, sejam apenas uma dificuldade, tá? A partir do momento que a criança não avança de jeito nenhum, faz trocas de letras, né? Na escrita, trocas fonológicas, porque eu tenho a dislexia fonológica, a dislexia visual, e eu tenho a mista, que tem as duas juntas, certo? Fonológica e visual. Então, através dos testes, como você vai trabalhando com essa criança, você vai percebendo se essa criança tem uma possível risco de dislexia, certo? Aplicar o protocolo, eu acho interessante, tá? Então, você vai trabalhando com ela. Então, a criança, ela nasce disléxica, vai morrer disléxica. Só que ela tem chance de aprender a ler? Tem. Só que precisa de uma adaptação. Olha o que aconteceu aqui. Ela precisa de uma adaptação, certo? E várias estratégias para que ela consiga aprender a ler, tá? Ela vai ler sempre silabado, né? Ela vai ler sempre mais devagar, tá? Então, a criança com possível dislexia, ela não vai ler com fluência como uma criança que não tem dislexia. A leitura dela sempre vai ser um pouco mais lenta, tá bom? Então, no Brasil, fracassa-se sistematicamente na identificação dos obstáculos para o desenvolvimento da educação. E os motivos são diversos. Um deles é o que envolve o transtorno de aprendizagem, que é a dislexia. Então, é o que eu falei. Se toda a escola fizesse o rastreio do RTI, que é o modelo de resposta à intervenção, que a Simone Capellini, ela fala muito sobre isso, certo? Eu acho que se começasse essa intervenção desde lá da pré-escola, primeiro ano, né? Primeiro ano, pelo menos, eu acho que ia ajudar muita criança quando ela chegasse lá no 5º ano. Mas como isso não acontece no nosso país, né? Ainda mais que no nosso país, a alfabetização é método global, né? É o global, né? Então, e segue também a teoria do construtivismo, socio-interacionismo. Então, assim, construtivismo, socio-interacionismo é bom, mas muitas pessoas não sabem realmente usar o construtivismo, não sabem usar o socio-interacionismo, né? Então, e o que acontece? Muita criança acaba ficando defasada na escola, certo? Então, assim, o método global, ele começa do texto para a palavra, tá? E o fônico multissensorial, a gente sempre vai começar da palavra para o texto,
no ensino da criança, certo? No ensino da criança. Então, como eu estou lá na instituição, né? Então, o que acontece? Com as criancinhas lá que eu estou trabalhando, eu começo a trabalhar com a criança da palavra para o texto, certo? Então, assim, então ela vai ler no textinho, palavra por palavra, tal, mas depois eu mostro para vocês como que eu estou fazendo, tá bom? Então, a dislexia é o quê? É uma dificuldade inesperada de aprender a ler. Então, assim, a criança tem dificuldade da leitura, pode ser, sim, um possível risco, né? Está no terceiro, quarto, quinto ano, com aquela leitura silabada, ela pode ter, sim, ser uma criança com uma possível dislexia, tá? Então, inesperada por quê? Porque ocorre em crianças que apresentam condições normais, certo? Não afeta a inteligência dela é normal, ela não tem déficit cognitivo, não tem nenhuma outra patologia, né? E aí, a não ser que a criança tenha possível TDAH, que tem possível comorbidade, que é a dislexia, né? Então, a criança, né, a inteligência dela é preservada. O problema está o quê? Está nas funções executivas relacionadas com a leitura e a escrita. A gente vai estar vendo aqui aonde que no cérebro afeta essa parte da dislexia, que a gente precisa saber, né? Então, quem estuda dislexia tem que estudar um pouquinho de neurociência, certo? Quem estuda dislexia tem que saber um pouquinho de neurociência. A dislexia e a neurociência estão juntos, né? Então, porém, diferentemente de seus colegas, a criança vai ler o quê? Muito devagar, né? Então, como a criança tem muita dificuldade para ler, ela vai ter dificuldade também para interpretar texto, certo? Então, quando ela terminar de ler, ela não consegue lembrar mais o que ela leu. Então, assim, tem muito a ver com a memória de curto prazo. A memória de curto prazo dela também é afetada, entendeu? Porque até ela ler um texto inteiro, ela faz tanto esforço para ler, né? Que aí a leitura dela, ela fica mais centrada ali no córtex pré-frontal. E a nossa leitura, quando a gente realiza a leitura, a gente vai atingir outras áreas do cérebro, né? Uma pessoa típica, né? O lobo occipital, né? O parental. E aí a criança com dislexia é a parte do córtex pré-frontal, que ela faz tanto esforço para ler que é onde que vai estar mais, assim, focalizada a leitura dela, é onde que não é realmente o lugar que é exigido para ler, entendeu? Então, por isso que a leitura dessa criança, ela é mais silabada, devagarzinho, por isso que ela tem compreensão, ela tem dificuldade na compreensão leitora, né? A compreensão leitora dela é muito devagar, né? Então, assim, a fluência leitora, o que é a fluência leitora, né, gente? Nossa, quando a gente estuda sobre isso, é tanta coisa por trás, tá? E ler é uma coisa, a leitura é uma coisa que não é fácil de ler, certo? A leitura não é fácil de ler. Não é fácil uma criança aprender a ler, tá? A parte da escrita, né? Ela começou há 5.000 anos atrás, ela existe apenas 5.000 anos. Então, nós fomos criados, né? Para falarmos oralmente tudo, né? A escrita, ela veio depois, 5.000 anos. Né? E para você aprender a escrever, para você interpretar o que você escreveu, você tem que saber ler, né? Tem que saber ler. E nas salas de aula, gente, está cheia de copistas, né? Está cheia de copistas. Quantas crianças que elas copiam da lousa, mas não sabem ler? Já aconteceu isso com vocês? Elas copiam tudo, mas não sabem ler. Elas pedem para ler e não sabem ler, né? Então, quer dizer, ela não aprendeu a ler. E o livro, Os Neurônios da Leitura, do DRN, se vocês conhecem esse livro, Neurônios da Leitura, então, o DRN descobriu que nós temos uma caixinha aqui bem do ladinho do nosso lobo hospital dessa região, que essa caixinha, chama Caixinha das Letras, ela só é ativada nas crianças que sabem ler. As crianças ou um adulto que não estão alfabetizados, a caixinha da leitura, ela não é ativada. Então, assim, eu tô com uma experiência bem bacana, sabe? Várias crianças que eu estou lá na instituição, e na clínica também, estou com menininha da clínica também, que não sabem ler, certo? A partir do momento que você coloca textinhos para ela ler, quer dizer, ela vai começando a decodificar as sílabas, certo? E você trabalha com fônico também, você mostra a som das letras, né? Que é muito importante
para criança com dificuldade de aprendizagem, né? Que quando você trabalha, o nome do livro Neurônios da Leitura, do DRM. Eu tenho ele, estava lendo, parei um pouco, mas preciso, ele é bem grossão, sabe? Eu li uma parte, preciso continuar a ler, né? E também, no livro Neurônios da Leitura, ele é contra o método global de ensino, tá? O método global de ensino, ele não atinge os dois lados do nosso cérebro, tá? Ele não consegue atingir o lado do hemisfério esquerdo e direito, né? Isso acontece os processos da leitura, principalmente com o hemisfério esquerdo. Então, por isso que a criança demora muito mais para aprender a ler do que se você trabalhasse o fônico e do pequeno para o macro, não do macro para o menor, né? Então, todos nós temos uma memória operacional do que aqui, né? Do que aqui e do agora, que usamos para processar o que acontece em cada momento, que usamos para processar um texto, por exemplo. Então, nós temos o nosso córtex pré-frontal, temos a nossa memória de longo prazo, nossa memória de curto prazo, nós temos o sistema límbico, e tudo isso depende, tá? Nosso cérebro depende de tudo isso para poder que aconteça a leitura. Então, quando eu falo neurônios da leitura, quer dizer que o nosso cérebro tem os neurônios, realmente, os neurônios. Eu tenho os neurônios da área psicomotora, eu tenho os neurônios da área da leitura, eu tenho os neurônios da área visual. Então, eu tenho vários tipos de neurônios que vão fazendo as conexões no nosso cérebro e a informação vai mandando uma para outra. O que acontece com o dislexo? As informações não mandam uma para outra, né? E eles têm essa dificuldade de processar. Tem a dislexia visual, a dislexia fonológica e a dislexia mista, que são as duas dislexias. A gente vai ver aqui, tá bom? Os tipos de dislexia. Então, olha só, né? Essa figurinha desse menininho, né? Ele tentando ler o texto, as letrinhas pulando do papel para ele, né? Então, assim, quando essa memória é sobrecarregada para que a criança consiga realizar uma leitura, certo? Para ela é difícil, é como se estivesse lendo uma outra língua, uma língua estrangeira, por exemplo, certo? Então, essa criança vai ter muita dificuldade para ler. E quando chega lá no finalzinho do texto, ela não consegue, a leitura dela é tão lenta, tão laboriosa, né? Que ela já não consegue mais. Então, a criança vai desanimando, desanimando, desanimando. Ela vai ficando sem vontade de ir para a escola. Ela sofre bullying na escola, certo? Por quê? Porque os amiguinhos, às vezes, vão ficar rindo, porque não consegue ler. Ou então, ela vê os amiguinhos ler, certo? Eu ponho a foto do livro lá no grupo, tá bom? Aí, às vezes, então, assim, eu tô com o caso de uma menininha, gente, eu não sei se ela tem uma possível dislexia, não tem diagnóstico, né? Aí, eu começo o atendimento, a primeira coisa que eu falo para a criança, eu dou uma folha de sulfite e falo assim, eu gostaria que você desenhasse o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Né? Que sonho que você tem? Aí a menininha desenhou ela com o livro na mão, sexto ano, tá? E ela falou assim, meu sonho é aprender a ler. Aí eu falei assim, eu vou tentar descobrir seu sonho, tá? Aí eu peguei e falei assim, eu acho que o seu sonho é aprender a ler. Aí ela falou, isso mesmo, meu sonho é aprender a ler. E ela está com problemas emocionais. A criança que está lá no sexto ano não sabe ler ainda, e se não sabe ler, ela sabe escrever, sabia? Ela copia tudo a louça. Mas na hora que você pede para ela ler, ela não lê. Né? Simplesmente uma copista. E o professor, às vezes, fica muito atento, né? A criança está passando de ano. Ó. Chegou no sexto ano sem saber ler, gente. Certo? Sexto ano sem saber ler. Certo? Então, o que acontece? Então, é complicado, né? Então, eu preciso trabalhar o quê? Além de trabalhar a questão da dificuldade de aprendizagem dessa criança, que eu não sei se pode ser um transtorno, eu tenho que trabalhar também a parte emocional da criança. Certo? Eu tenho que trabalhar também essa parte emocional. Falar assim, você consegue, né? E o meu atendimento lá na instituição é uma vez por semana de 50 minutos. Mas eu posso também colocar 2 vezes na semana 50 minutos para a criança, que eu acho que ela precisa muito. Então, como o sonho dela é aprender a ler, eu falei com a mãe dela, olha, vamos trazer sua menina 2 vezes na semana, nem se colocar junto com outra criança, para eu estar tentando ajudá-la. Depois eu vou falando os casos para vocês, né? O que deu certo, o que não deu certo, o que deu resultado, o que não deu resultado, né? Então, a leitura é uma aquisição cultural. Cada país tem a sua aquisição cultural para ler. O inglês tem a sua, né? Toda a América, todo o continente, né, europeu e continente americano, gente, eles usam já, né, a alfabetização multissensorial de ensino, certo? Eles não usam
o método global de ensino, que está escrito lá no livro DRM. É aquele livro também que eu comprei, que chama... eu esqueci o nome do livro. Não sei o que, é fonológico, o nome do livro. Uma capinha toda colorida, sabe? Eu não sei se é alfabetização fonológica, eu não lembro agora o nome do livro. Também fala, né? Então, nosso país, ele está 20 anos, certo? Atrasado em relação a outros países, em relação de pesquisa científica. A Simone Caprini fala muito sobre isso, certo? Então, nosso país já está 20 anos atrasado em relação aos outros países, em relação à metodologia de ensino relacionado com a leitura, tá? Infelizmente. Infelizmente, certo? Então, a leitura é a criança, né? Em algumas pessoas, as crianças precisam de adaptações necessárias para aprender, né? E aí, gente, o que acontece? Essa criança que está lá no 6º ano, ainda não aprendeu a ler, depois eu te falo, né? Eu vou estar conhecendo melhor a menininha. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu? Me pergunto assim, por que essa criança não aprendeu a ler? O que aconteceu com essa criança que está no 6º ano, ainda não aprendeu a ler, né? Então, eu vou tentar desvendar esse quebra-cabeça. Por que ela não aprendeu a ler? Pode ser a metodologia, pode ser que, através do método global de ensino, ela não consiga aprender a ler, pode ser que ela foi passando de ano sem saber ler, sem estar... Por exemplo, gente, às vezes, para a criança aprender a ler, você precisa de fazer uma intervenção pontual. O professor, ele tem 30 alunos na sala, e ele não consegue dar conta de fazer uma intervenção pontual com aquela criança. E a criança vai passando sem saber, certo? Até chegar no 6º ano. Incrível isso, né? Então, a aprendizagem da leitura, por outro lado, é um processo frágil. Não é fácil para aprender a ler, certo? Precisa de atingir a caixinha da leitura, que o DRN fala em seu livro, que é ali do lado do lobo occipital. Enquanto essa caixinha da leitura não for ativada, essa criança vai ficar sempre uma criança analfabeta, certo? Então, para fala, quando a gente fala, né, nós temos um circuito neuronal inato. A criança nasce, ela já começa a falar o ba, né, bo, começa a balbuciar. Nesse livro, Os Neurônios da Leitura, você começa a descobrir tanta coisa bacana, gente. Vou até falar para você, que eu descobri, né, que o balbucio, ele é universal. O DRN descobriu que o balbucio, o mesmo balbuciar da criança do Brasil, é o mesmo balbuciar da criança lá dos outros lugares do mundo. Depois, conforme a criança está aprendendo as sílabas, as palavras, aí ela vai aprendendo de acordo com a sua língua, né? E também a escrita espelhada, né? Ele falou que a escrita espelhada, ele começou a escrever o livro Neurônios da Leitura, porque quando ele observou o filho dele de 3 anos escrevendo espelhado, 4 anos escrevendo espelhado, ele entrou em pânico. E aí ele foi estudar essa parte dos neurônios relacionados com a leitura e escrita. Então, ele descobriu também que a escrita espelhada é no mundo inteiro. Muitas crianças vão escrever espelhado, entendeu? E aí você fica em pânico. Não, você vai ensinar essa criança a escrever do lado da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, né? Porque a escrita espelhada, a criança acaba escrevendo espelhado, né? Da direita para a esquerda. Então, você vai trabalhando algumas estratégias dessa criança parar de escrever espelhado, certo? Então, aprender a ler não é fácil. E nós temos alguns sintomas da dislexia, né? Quais são os sintomas na idade escolar? Dificuldade na aquisição, de automatização da leitura escrita, desatenção, né? Dispersão, dificuldade em copiar de livros e de lousa, né? Se a criança tiver uma possível desortografia, mesmo ela copiando, ela vai copiar ali, né? Já identificando ali no papel, certo? Desorganização geral, dificuldade de manusear mapas, dicionários, dificuldade de ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido. Ela tem uma baixa autoestima porque ela, né, não lê, certo? Tá? Ela tem atraso na fala da linguagem também, pode ser um indício. Dificuldade de aprender rimas e canções. Gente, criança com possível dislexia tem que trabalhar muito rimas, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando, vou contar para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando com um livrinho da Sônia Junqueira. Anotem. Começa a anotar, que você só vai aprender, certo? Você só vai aprender fazendo anotações também. Então, os livrinhos da Sônia Junqueira, da coleção Estrelinhas, eu não tenho um agora para mostrar, mas joga lá na Amazon que você vai achar.
E aí, eu estou completando a minha coleção, né? Que eu vou comprando na promoção, porque custa R$ 34 cada livro. Então, eu vou pegando lá a promoção e vou comprando. O meu já está até velhinho, tanto eu usar. Então, o que acontece? A coleção Estrelinha 1, certo? Então, eu estou lendo, por exemplo, eu leio o livro do Galo Bicudo. O Galo Bicudo bica tudo. O galo bicudo bica a cuca do biluca. O galo, né, bica tudo. Bica a cuca do biluca. Bica o rabo do guto. Galo bicudo, como é que é? Bica a camisa amarela, né? Bica. Eu esqueci a história inteira, né, gente? Eu não consigo gravar tudo, mas é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Quando eu falo o galo bicudo bica tudo, quando eu vou ler a palavra bica, o bi já está no bi do bicudo, certo? Então, eu já falo, olha, você já leu essa palavra, já leu essa sílaba. Bi. Aí eu começo a trabalhar com som, né? Olha a minha boca, ó. I. Você trabalha o fônico. Depois a gente pode ir também com o sensorial, que é fazer a sílaba na massinha, com som, né? Trabalhar sempre com som e multissensorial. No corpinho da criança, ó, tô dando bastante dica para vocês já, hein? É introdução, mas a introdução já está tendo umas dicas como você trabalhar, tá? Com a criança. Então, quando eu falo galo bicudo, bica tudo, olha só, bicudo, não terminou com do? Tudo, certo? Já estou trabalhando ali com palavras parecidas, como se fossem rimas, né? Então, e aí, gente, a criança vai decodificando. Para a criança aprender a ler, ela tem que começar a decodificar. Mesmo se ela ler silabadamente, pelo menos ela não vai ficar uma criança analfabeta nesse mundo. Ela vai conseguir pegar um ônibus, vai conseguir, né, ler um impresso, um cartaz, um outdoor. Ela vai conseguir fazer parte do sistema social brasileiro, né? Nosso sistema social. Ela vai conseguir, né? Sem leitura, né, gente? As pessoas ficam para trás, né? Qual que é o outro sintoma da dislexia? Atraso na coordenação motora fina também, coordenação motora grossa, falta de interesse por livros. Então, assim, quando a gente faz avaliação neuropsicopedagógica e psicopedagógica, a gente também avalia a parte motora. Por quê? A criança com possível dislexia, ela não consegue, gente, identificar direita e esquerda, em cima e embaixo, atrás, na frente. Esses são os pré-requisitos para a alfabetização. Então, você precisa, a criança, para aprender a ler, primeiro, ela precisa de ter esses pré-requisitos para a alfabetização, ela tem que saber esses conceitos. Quem conhece o IR? Anota aí, IR, certo? Então, tem para vender na Amazon o protocolo do IR, e aí você, o que acontece? Você faz uma avaliação com criança com IR, para o primeiro ano, tá? Segundo ano, e aí você consegue, acho que pré-escola também dá, você consegue observar se a criança tem noção de direita, esquerda, cima, embaixo, atrás, na frente, entendeu? E aí, se ela faz trocas de letra B com D, P com Q, né? Tem tudo isso no IAR. Então, o IAR vai ajudar bastante. Tem também o ditado topológico, né? Joga lá na internet, ditado topológico, muito bacana também. Você começa a observar se a criança tem orientação espacial, né? Ela consegue saber que é meio, que é do lado, que é alto, que é atrás, que é na frente. É muito bacana também o ditado topológico, né? Tem também o teste de audiobilização, né? Que é um teste que até tem lá na lojinha virtual, você acha na internet, mas mal feito, horrível. Mas eu fiz bem bonitinho, eu caprichei, né? Deixei bem bonito, né? Para fazer a aplicação com a criança. Então, o teste de audiobilização, você consegue perceber se a criança realiza trocas fonológicas. Você consegue perceber se a criança ela tem atraso na memória de curto prazo. Uma possível criança com dislexia, ela tem muita dificuldade na memória de curto prazo também. Então, são alguns testes, e tem também na clínica os testes da Memnon, né? Que você compra lá no site da Memnon, tem os livros da Memnon, que aí o que acontece? São alguns testes que você vai avaliar essa parte da questão fonológica com a criança, auditiva, fonológica. E tem os testes também da Memnon, que você avalia as funções executivas dela, que é o teste Strilha, né? Teste TARC, Torre de Hanoi, Torre de Lonze, o Viscom, né? Aquele Viscom Nelson, ele é muito bacana também, né? O teste Stroop Test, criança com possível dislexia, ela vai muito mal no Stroop Test, viu, gente? Ela não consegue, né? Então, aí a gente vai fazendo tudo isso para tentar descobrir, né, o que está acontecendo com essa criança. Né? Então, a neurociência ainda não sabe dizer ao certo que forma é possível prevenir a ocorrência da dislexia.
O que se conhece hoje são as formas que ajudam a reduzir o risco para a criança desenvolver a dislexia. Ela nasce disléxica, certo? Então, durante a gravidez, né? Então, alguns exemplos, né? Durante a gravidez, evite fazer o uso de substâncias que possam prejudicar o desenvolvimento fetal. Não beber bebidas alcoólicas, evitar cigarros, drogas, né? Evitar exposição a toxinas ambientais, né? Proteger seu filho da exposição de poluentes, toxinas, incluindo a fumaça do cigarro, produtos químicos, agrícolas, industriais e chumbo. Então, tudo isso, né? Pode prejudicar, certo? Pode quando o feto está em formação, né? Então, essa parte neuronal, não vai se formar como uma criança típica. Ela vai na formação do cérebro dela, quando o nosso cérebro é dividido no lado esquerdo e lado direito, né? Então, o lado esquerdo é o lado da linguagem. Então, se na formação do feto, esse lado, na hora de formar, né? Essa parte, os neurônios ali, essa parte, né? Das células, com neurônio, são células, né? Então, a criança pode ter, sim, ter uma predisposição para possível dislexia. E também tem a dislexia hereditária. Então, se o pai é dislexo, o avô, tataravô, foi dislexo, essa criança pode herdar a dislexia lá do avô, da avó, entendeu? Então, pode se tratar de um transtorno de linguagem. A dislexia só se manifesta no final da alfabetização, viu, gente? E nos primeiros anos escolares, é nessa época que você vai perceber se a criança ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem, vai se destacar muito, e aí o professor ele vai perceber e vai procurar a família para saber, né, o que está acontecendo com essa criança, para estar levando numa neuro, numa fono. Gente, a avaliação da dislexia, certo? A avaliação da dislexia, ela, certo? Não é só o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo. A avaliação da dislexia precisa ser realizada por uma equipe multidisciplinar. É fonoaudiólogo, né? É psicólogo, neuropsicólogo, né? Que eu acho que é melhor, neuropsicólogo, tá? Que ele é formado para isso, para avaliar as crianças, todos os testes, para avaliar o QI da criança, se o QI dela está normal, né? Porque se o QI dela estiver abaixo, então não é dislexia, tá? Criança com deficiência intelectual, aí, no caso, a dificuldade dela de leitura relacionada com a deficiência intelectual dela, não com dislexia, tá? Criança com deficiência intelectual, ela não tem como abordar dislexia. A dificuldade dela é relacionada com a deficiência, certo? Então, buscar ajuda médica, profissional, para que esse diagnóstico aconteça. Por quê, gente? Porque, assim, a gente nunca pode avaliar a criança pelo laudo, mas se a criança tiver o laudo, a escola, pela lei, é obrigada a fazer adaptação escolar para essa criança. Apesar que eu acho que a adaptação curricular deveria ter mesmo se a criança não tiver laudo. Então, se a criança você não vai dar a mesma prova para uma criança que, se houver DI, se houver DI, geralmente a dificuldade da criança é relacionada com a deficiência intelectual, certo? Com a deficiência intelectual dela. Então, ela vai ter dificuldade na leitura, por quê? Devido à deficiência intelectual, entendeu? Então, gente, o Gil está falando aqui. Então, a adaptação, né? Então, se a criança está na escola, você não vai dar a mesma prova, gente, que uma criança de sexto ano, vamos supor, essa menininha de sexto ano, né? Gente, a mesma prova para todos os alunos, dá a mesma prova para uma criança que não sabe ler e escrever, gente. Isso não é justo. Precisa ter uma adaptação para essa criança, entendeu? Então, existe uma região na fronteira entre os lóbulos, né, temporal, occipital do cérebro, que se adapta durante o processo da leitura e passa a processar especificamente a escrita, tá? Então, nós temos o cérebro, certo? Todo mundo, todo psicopedagogo, professor, toda pessoa que está na área da educação, na área da saúde, precisa de saber um pouco como que funciona o nosso cérebro, tá? Então, nós temos aqui, né, o lobo frontal, a parte cinza é o lobo frontal, né? Aonde se processa o quê? Os pensamentos e as emoções, né? Aonde acontece também todo o nosso planejamento, tá? Então, todo o nosso planejamento, ele é aqui nessa região do lobo frontal, tá bom? E aí, nós temos também o lobo parietal, certo? Depois nós temos o lobo occipital, que é o da visão, tá? Nós temos
tá? O lobo temporal, que é da audição. Então, nosso cérebro é dividido, né? Lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Depois nós temos o cerebelo. Para que serve o cerebelo, né? Ele é chamado de pequeno cérebro. É onde nós temos a parte do nosso equilíbrio. Qualquer dano que você tiver no seu cerebelo, você pode ter dificuldade no seu equilíbrio, tá? A ponte e o bulbo, responsável pela respiração e batimentos cardíacos. E aí, todo o nosso cérebro, né, ele vai mandar comandos para o restante do nosso corpo através da medula espinhal, que pega toda a parte, né, do sistema, né? Nosso sistema pega essa parte toda essa parte da região aqui da coluna vertebral, né? Aonde ele tem várias ramificações, aonde vai mandar as informações de um lugar para o outro através dos neurônios, né, gente? São os neurônios, através das sinapses, que vão mandando informações para o restante do corpo, tá? Então, nós temos o quê? Né? A área, do lado do lobo frontal, a área motora voluntária, que está de laranjinha. Nós temos a área da região sensorial, essa parte aqui, ó, lilás, tato e outras áreas sensoriais. Por isso, gente, que às vezes, se você assistir um pedacinho do filme, né, como as estrelas na Terra, como estrelas na Terra, então o professor, certo? Ele trabalha essa parte sensorial com a criança. Então, o cérebro vai atingir aqui, ó, essa região. Então, o dislexo, ele precisa, essa região aqui, ó, ser trabalhada para que consiga processar as informações da leitura e da escrita. Então, é trabalhar com massinha, certo? Trabalhar, se você a criança tem dificuldade na escrita, então você vai pôr algo rugoso, bem assim, áspero embaixo, e aí para a criança sentir o que ela está escrevendo, certo? Você vai trabalhar com areia, vai colocar areia no pote e você vai pedir para traçar a letra, né? A sílaba ou a letra no pote, né? Ou a palavra, depende de como você vai trabalhar, tá? E sempre trabalhar com fônico também, que é mostrar ali, né? Fono articulatório, mostrar as boquinhas, né? Que abre, a letra A, né? Mostrar o som das letras. Então, o M, depois esse 3, sim, já coloquei, Olha só, gente, aqui você vai ler, por exemplo, mato, né? Então, você vai falar ma. A criança vai fazendo essa junção do som da consoante com a vogal, né? Para poder ir começar o processo da leitura, certo? Então, aí dentro no miolo do nosso cérebro, nós temos o sistema límbico, né? Que tem a memória de curto prazo, tem o hipocampo, o tálamo, tá? E nós temos a memória de curto prazo aqui. E aí, nessa região aqui, nós temos, né, a área de Broca e a área de Wernicke, né? Então, a área de Broca, né, é a parte motora da fala, onde tem aqui, ó, a parte motora da fala. E a área de Wernicke, né, a área da interpretação. Então, assim, o processo da leitura é complicado, porque a criança tem que entrar pela visão, audição, né, o som da palavra, o formato do texto, né, que é o lobo occipital, vai observar ali, e vai entrar ali nessa região da área de Wernicke, né, que é a área da interpretação, que vai mandar para a área de Broca, que é a área motora da fala, né, e aí onde acontece toda essa parte da interpretação, da leitura e da escrita, entendeu? Então, assim, é complexo, o negócio é complexo, não é fácil, certo? Então, regiões do cérebro onde ocorre a dislexia. Então, assim, ó, então eu tenho, certo? A região que identifica as palavras como tais em vermelho, certo? Olha, forma visual das palavras, onde tem a caixinha das letras aqui. Só vai ser ativada essa criança, certo? Para aprender a ler. Se ela não aprender a ler, isso aqui nunca vai ser ativado, tá? Então essa parte vermelha aqui, ó, eu vou ver a minha palavra. Então, essa informação, né, distribui essa informação, as duas rotas ou circuitos em rosa, tá? Que passa por centros da linguagem oral, em verde, que é a área de Broca, e chega ao lobo frontal, certo? Então, eu tenho aqui, ó, processamento visual, eu vejo a palavra, eu ouço a palavra, eu vejo a palavra, né, também, e aí eu tenho a forma visual das palavras onde eu vou, né? Por isso que o dislexo, gente, assim, quando eu tenho essa forma visual da palavra, ele vê o B como D.
o P, né, e Q, ele confunde, ele não no cérebro, no próprio cérebro ali, nesse sistema, ele já inverte ali, entendeu? Ele faz essa inversão. Por isso que a criança, ela inverte, é um processo neuronal, certo? Então, e aí essa rota, é como se fosse a rota da leitura ali. Então, essa região em vermelho é responsável pelo processamento visual das palavras, tá? Situada entre o lobo occipital e temporal do cérebro, que apresenta menor ativação nos disléxicos. Então, assim, o lobo temporal e o lobo occipital, nos disléxicos, ele tem menor ativação. E aonde que vai acontecer essa ativação? No córtex pré-frontal. Então, por isso que faz muito esforço para ler. Então, a região em amarelo, por exemplo, trata-se do processamento visual geral e não é afetada. Tá vendo? Então, o dislexo, ele vai ter toda essa dificuldade para ler, certo? Então, essa região foi, inclusive, nomeada pelo neurocientista francês, o nome dele é muito difícil falar, eu falo DRM, e seus colaboradores de área da forma visual das palavras, tá vendo? Onde está o vermelhinho, que eu falei para vocês, tá? Certo? Depois do processamento visual primário, essa região identifica especificamente as letras. Aí, a partir dela, o processamento de leitura propaga-se para o restante do cérebro por meio das conhecidas rotas fonológicas, que é a dorsal e a léxica ventral. Então, então, por isso que a gente tem que aprender muito, certo? Sobre essa rota neurológica. O nome do livro é Neurônios da Leitura. Eu tenho ele ali, certo? Que pena que eu não peguei ele para mostrar para vocês. Mas só vocês jogarem lá na Amazon, tá? Ele é uma capinha meio vermelhada. Então, a leitura trabalhosa das pessoas com dislexia está relacionada com essa adaptação que precisa acontecer no cérebro. Então, essa parte da forma visual das palavras só vai ser ativada nas crianças que aprendem a ler. Enquanto ela não aprender a ler, não é ativada, tá? Então, esta região serve como uma ponte entre o sistema visual e o circuito da linguagem no cérebro. É o que todo esse processo tem a ver com a dislexia, né? O que todo esse processo tem a ver com a dislexia? Quando aprendemos algo novo, então você vai acontecer o quê, né, gente? Tudo que a gente aprende novo, por exemplo, se eu falar para vocês assim, o que é substantivo? Quem quer responder para mim? O que é substantivo? Ninguém sabe o que é substantivo? Ah, ninguém quer participar da aula. Vai, gente, participa. O que é substantivo? Só responde alguma coisinha. Abre o microfone. Então, vai responder o que é substantivo, certo? Eu não vou falar. Se vocês não quiserem falar, também não vou falar. Então, o que acontece? Quando você responde, você resgata na mesma instante na memória de longo prazo do seu cérebro. O substantivo é tudo que nomeia as coisas, né? Muito bem. Até que enfim alguém, né? Para participar da aula um pouquinho. Né? Eu não estou lendo, às vezes eu não leio aqui o WhatsApp, o chat. Então, tá vendo? Então, tudo que a gente resgata lá na nossa memória de longo prazo, quer dizer que já ficou fixado na memória. Você não vai esquecer nunca. Certo? Você não esquece. Certo? A partir do momento que você aprende algo novo, novas sinapses vão sendo realizadas, e aí você vai aprendendo aquilo lá, porque as novas sinapses vão sendo identificadas ali. E aí, se você aprendeu, vai para a memória de longo prazo. Se você não aprendeu, a lixeira, o cérebro joga fora. Entendeu? Então, quando aprendemos algo novo e praticamos, desenvolvemos nossas novas habilidades. Certo? O cérebro forma circuitos que são ativados para resolver e repetir a solução de um problema. Ele aprende, né? Ele aprende quais regiões tem que ativar para resolver um problema. Então, assim, os neurônios estão ali trabalhando o tempo todo. Conforme você vai aprendendo algo novo, esse neurônio vai sendo ativado, vai indo para a memória de longo prazo. Então, mesmo a criança disléxica, certo? Se você fazer uma intervenção pontual com ela, trabalhar com muita repetição, trabalhar com sistema fonológico, trabalhar com multissensorial, né? Então, vai ajudando essa criança a ler cada dia mais. Então, por exemplo, eu tenho aquela coleção de alfabetização multissensorial da Associação Brasileira de Dislexia. Eu comprei lá quando eu fui, né? Aí os vendedores ficam loucos, né? Para vender tudo para gente. Então, o que acontece? Eu comprei a coleção. Então, é muito legal. Tem lá na Booktoy. É um livro de capa azul. Então, tem o volume 1, volume 2 e tem o livrinho com CD
que tem a parte sensorial, que você vai colocar o dedinho na letra A, está em relevo, o livrinho vem as letrinhas em relevo, certo? Então, você está trabalhando o sensorial da criança com letra em relevo, que é bom. Por isso que eu gosto do alfabeto lixa, anota aí, alfabeto lixa. Todos os, né, as pessoas que querem ajudar a criança com dificuldade de aprendizagem, gente, se você não trabalhar o multissensorial, a criança não aprende. Não adianta. E é uma intervenção pontual. Essa criança tem que passar com um professor especializado em reforço escolar, entendeu? Não adianta o professor do reforço escolar dar só apostila e folhinha para essa criança. Ele não vai aprender com apostila e folhinha. Ele vai aprender através da alfabetização multissensorial. Certo? Eu ponho assim, gente, eu ponho para vocês lá no grupo depois, tá bom? Então, gente, certo? Então, o nosso cérebro, ele foi feito para a resolução de problemas. Então, uma criança disléxica, ela pode não conseguir aprender a ler e escrever muito bem, mas ela pode ser boa na resolução de problemas. Entendeu? Quantos disléxicos famosos? Albert Einstein. Eu estava assistindo um documentário do Albert Einstein num canal fechado, depois eu não lembro mais, não consigo achar mais, gente, esse, como é que fala? Eu estava assistindo a vida dele, né? Das dificuldades que ele passou para conseguir chegar na faculdade, para fazer uma faculdade. Coitado, ele sofreu muito. Então, é muito legal a história de vida do Albert Einstein. Outra dica que eu dou, assistir o filme do Walt Disney. No YouTube tem um filme do Walt Disney. Ele era disléxico e também, além da dislexia, tinha descalculia. Como que o homem sofreu, gente? Mas ele ficou famoso, não ficou? Ele ficou famoso, ele tinha habilidade de desenho. Ele tinha dificuldade na leitura, na escrita, mas no desenho ele era ótimo. Entendeu? Por isso que você não pode taxar a criança de preguiçosa. Ah, você não consegue ser preguiçoso. Não, gente. Essa criança vai ter mais problemas emocionais se você taxar ela de preguiçosa. Não pode. Você tem que trabalhar com a autoestima da criança. Você tem que falar que ela consegue. Eu estou com uma menininha de terceiro ano, não lembro se é terceiro ou quarto, acho que é terceiro ano. A menininha, ela não consegue escrever o nome dela. O nome dela, ela escreveu faltando letras. Mas a menina desenha de uma maneira que eu nunca vi. Eu descobri o talento nela. Agora, eu preciso descobrir como que eu posso trabalhar esse talento na escola. Entendeu? Ela pode ser uma possível criança com risco de dislexia severa. Ela não consegue escrever o nome, terceiro ano. Ela faltou letrinha do nome dela. Na hora que eu fiz o ditadinho do mesmo campo semântico, que vocês conhecem, né? A gente, na prefeitura, a gente precisa, né? De fazer o ditadinho do mesmo campo semântico, certo? Dos números também e das palavras. Eu vou montar uma apostila, gente, uma apostila para ficar maravilhosa para quem não é pedagogo, tá? Não é pedagogo, para conseguir trabalhar com essa parte de ditado de números e de palavras do mesmo campo semântico. O que você tem que observar? Né? Quando estiver pronto, eu falo para vocês. Olha só, né? A pessoa que colocou aqui, né? Que tem o diagnóstico de uma criança, né? Com TDAH, né? TDAH, 16 anos, gente. TDAH, descalculia e dislexia. Então, é o seguinte, como que essa criança não tem a parte das emoções dela são afetadas? Então, gente, precisa trabalhar a parte emocional da criança, precisa. É muito importante, tá? Então, assim, primeiro trabalhar as emoções dela. Então, é como formar um algoritmo, né? Dislexia é como formar um algoritmo que se prepara para a proposta de um problema. O que acontece no cérebro da criança disléxica é que esse circuito que precisa se formar não se forma ao tempo e com semelhança às outras crianças que aprendem a ler, né? Sem maiores percalços. Então, a criança disléxica, ela não vai acompanhar a leitura, entendeu? Como uma criança normal. Certo? Então, há uma quantidade significativa de estudos que mostram em diversas línguas como o cérebro das crianças disléxicas não se adapta ao processo de aprendizagem da leitura. Em termos simples, né, para a dislexia, seria como se a leitura tivesse sempre em processo de desenvolvimento, certo? De achar o caminho certo. A escrita é um código. Para o disléxico, a solução desse código não está completa, e a resposta de um desafio constante no nível da palavra. Então, se eu ler, olha só, lá na Associação de Dislexia, né, ela ditou esse texto aqui para a gente, ó. Ai, tá caindo aqui. A Ângela Nico, né,
que é uma das fundadoras lá da Associação de Dislexia de São Paulo, ela ditou esse texto para a gente. Olha só, você acha que uma criança disléxica vai conseguir escrever esse texto, essas palavras difíceis? Ela colocou aqui, ó. As drogas ansiolíticas mais antigas são os tranquilizantes benzodiazepínicos que atuam estimulando os receptores de GABA, um neurotransmissor inibitório e distribuído no sistema nervoso central. Então, a criança disléxica, gente, ela não vai conseguir ler ansiolíticas, tranquilizantes, benzodiazepínicos, por exemplo, né? Neurotransmissor. Então, essas crianças vão ter dificuldade nas palavras que ela nunca conheceu na vida. Então, ela vai ler bola, boneca, né? Bobo, bolo, consegue. Mas a partir do momento que você dá uma palavra para ela, olha só, eu consegui ler, né? Ansiolítico. Eu li facinho. Ansiolítico. Olha essa palavra. Benzodiazepínicos. Eu não li rápido. A criança disléxica, gente, ela vai fazer um esforço cerebral tão grande para ler essa palavra. Você entendeu? E aí, não é fácil para essa criança. Você tem que ver, para ela é difícil. Então, gente, a nossa aula, olha, eu fiz o propósito para mim mesma, certo? Que eu ia dar aula, certo? De 1 hora. Não passar de 1 hora, porque eu acho que fica muito cansativo. Tem mais slides para passar? Tem. Então, vou fazer o seguinte, na quarta-feira que vem eu continuo. Já vocês com gostinho de querer mais, tá bom? Então, vamos finalizar nesse slide, certo? Eu vou pedir para vocês assistirem a esse filme, vai ficar para vocês de tarefinha para casa, assistir o filme, tá? O jogo da imitação. Para o disléxico, é como se todo dia ele tivesse que reprogramar a máquina Enigma, que decodificava as mensagens secretas do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esse filme é muito bonito, viu, gente? Muito bonito, mas ele é um pouco triste também, certo? Ah, é quinta-feira, eu falei quarta, né? Eu entrei na pós-graduação de neuropsicopedagogia agora, porque todo psicopedagogo está fazendo neuropsicopedagogia, né? Então, na quarta-feira é dia da minha pós. Então na quarta-feira é complicado para mim. Então, eu vou pedir para vocês assistirem 2 filmes, tá? O Walt Disney, tá? Como as Estrelas na Terra. Quem não assistiu, assiste novo, certo? E esse filme, O Jogo da Imitação. Esses 3 filmes eu vou pedir para vocês assistirem. Agora eu vou parar o PowerPoint, na semana que vem a gente continua, né? E vou passar um pouquinho para vocês. Um pouquinho. E vamos ver, né, gente, se vocês vão continuar na semana que vem. Então, é o que eu falo, eu fico meio preocupada, porque, assim, o Zoom, ele comporta até 100 pessoas. Se der mais de 100 pessoas, assim, vai ter que assistir depois. Entendeu? Lá no YouTube, porque eu subo lá no YouTube, certo? Ó, só vou passar rapidinho para vocês. Peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu vou colocar, certo? A aula nesse site aqui, que é o meu site, certo? Eu vou colocar a aula aqui. Só vou explicar para vocês. Então, eu vou passar para vocês o link da aula, certo? O link da aula, dessa aula de hoje. E aí, para vocês pegarem o certificado. Então, é o seguinte, né, vou esperar mais a semana que vem, terminar essa aula para vocês pegarem o certificado na semana que vem, tá bom? Aí, vocês vão supor, vai ter a aula aqui. Vamos supor um exemplo, ó, que você vai colocar, vamos supor que o curso seja esse aqui, ó. Maratona de Testes Cognitivos Não Restritos. Esse curso é maravilhoso, que é uma psicóloga que deu essa aula. Então, eu vou pôr matricule-se aqui, matricule. Aqui, gente, vai ter um código de cupom que vocês vão colocar e aplicar, certo? E aí vai entrar no curso, e aí vocês vão pegar o certificado de vocês. Vocês entenderam? Entenderam? Aí vocês vão receber o certificadinho pela Vale Cursos Online, tá bom? Aí vocês também ficam conhecendo meu site, se alguém tiver interesse em algum curso de testes, né? Todos os testes psicopedagógicos tem nesse curso, viu, gente? Todos, tá? Então, aqui, ó, curso, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, Tolkien, teste, o teste de infantil de nomeação, o TIM, tem o teste de percepção visual, olha só, tá tudo separadinho, né? Que se alguém tiver interesse em fazer algum desses testes, olha, não é caro, a psicóloga, né? Teste de atenção ao cancelamento, né? Torre de Hanoi, Torre de Londres, Proeza Verbal, Reile Infantil, né? O Cubos Corse, a linguagem oral e escrita da Meno, teste aritmético, o TDE. TDE é um curso caríssimo, gente. O TDE, quem tiver interesse em fazer esse curso, eu dou um desconto para vocês de R$ 49,90. Eu deixo por R$ 200 o curso, se alguém quiser esse curso e entrar em contato comigo, tá bom?
Então, o teste Boston, Strup teste, né? Então, todos esses testes aqui, bacana pra caramba, para quem é psicopedagogo, quem nunca fez esse teste, né? Então, o certificado vai ser semana que vem, hein, gente? Tá bom? Não vai ser essa semana, não. Agora, rapidinho, eu vou passar para vocês aqui, ó, como eu estou trabalhando com a menininha lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Espera aí, um pouquinho só. Um pouquinho do que eu estou trabalhando lá com a minha aluninha. Fofinha de tudo, sabe? Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ah, se eu consigo compartilhar? Eu não baixei, sabe? Aqui, ó. Vê se vocês... vocês estão ouvindo? Ai. Gente, esse aqui eu tô pondo lá do meu Google Fotos, tá? Então, pode ser que... Vocês estão ouvindo? Quando eu ponho o vídeo, vocês estão Não, ouvindo? Hã? não. Não? Então, pera um pouquinho só. Olha só, por isso que é bom perguntar, né? Então, presta atenção. Olha para a Silva. Agora vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Ah, Estamos. que gato é? Olha minha boca. Bi. Sim. E agora? Mesmo som. Mesmo som. Bi. Não, porque é cada casa, ó. Cada casa. Bi. Cada. Bica. O que ele bica? Tá inventando. Bica, tudo. Muito bem, agora lê de novo, mais rápido. O galo e você consegue? Não. Qual que faz o som do... Junta aí. Acabou de ler. Tudo. Muito bem. Pessoal, o que vocês acharam? A menina não sabe, chegou para mim sem saber ler nada. Nada. E o que acontece? Uma frase que eu falo comigo. Eu falo para a criança, repete comigo. Você vai aprender a ler lendo. Você vai aprender a escrever escrevendo. Então, o que vocês acharam? Hein? Fala comigo, pessoal. Cadê a interação do grupo? Muito bom, eu gostei. Porque então, ela não sabia ler nada. Não. E ali ela já teve uma progressão. Eu terminei e concluí pedagogia faz pouco tempo, estou me especializando, justamente porque minha filha tem dislexia, também tem TDAH, e eu desconfio de descalculia. Tá vendo? Então, são formas de eu entender o processamento da aprendizagem e encontrar mecanismo para que ela tenha aí uma autonomia melhor. Muito bem. Então, por exemplo, olha só, guarde isso, mãe. Seu filho vai aprender a ler lendo, seu filho vai aprender a escrever escrevendo, porque você viu que eu mostrei lá a parte, né, do DRM, a caixinha das letras vai ser ativada a partir do momento que ela começar a ler. Então, não tem problema que ela ainda não identifica o bi, o cu, o do, não tem problema. Se eu passar todo dia a tarefinha para ela, e pedir para ela ler em casa, pedir para a família ajudar, tenho certeza, gente, porque se ela aprender a ler o gado, o galo, ela vai aprender a ler o gado, da galinha. As palavras complexas vão vir depois. Eu vou trabalhar com as palavrinhas simples. Por isso que eu estou gostando muito da coleção Estrelinha, porque a coleção Estrelinha, né? Eu trabalho com palavrinhas simples. Então, tem o galo bicudo, eu tenho também o peru de peruca, que eu estou lendo lá na clínica, né? Esse eu levei lá para a escola. Olha só, é uma estratégia que eu inventei, eu acho que vai dar certo. O que eu fiz? Ao invés de eu colocar o texto na horizontal,
uma palavra do lado da outra, eu coloquei na vertical. Porque ela vai lendo uma... Espera só um pouquinho, pessoal. Ai, meu Deus do céu, tem um gatinho aqui fazendo arte. Ela vai ler o texto, mas vai ler palavra por palavra. E futuramente, a gente vai ler o texto, tanto na horizontal como na vertical, entendeu? Porque na vertical, ela está lendo palavras, entendeu? Na horizontal, ela está lendo frases. Só que a palavra que ela está lendo na vertical também são frases, entende? E aí fica mais fácil da automatização da leitura dela. Isso aí foi o que eu inventei, tá, gente? Então, se vocês acharam que não está bom, mas eu acho que para mim está sendo válido, tá? E aí, o que eu fiz? Porque assim, gente, é muito difícil pedir cópia, sabe? Eles querem que trabalhe com jogo. Mas eu acho que eu quero que essa criança aprenda a ler, entendeu? Então, o que eu fiz, né? Aqui eu passei uma régua, né? Eu passei um traçado aqui, aí eu fiz 3 colunas. Então, ela vai escrever o. Galo, galo, galo. Ela vai escrever 3 vezes. Além de trabalhar a leitura, eu já estou trabalhando a escrita com ela. Entendeu? Ela vai trazer a tarefinha na semana que vem, e aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, olha só o que eu fiz. Vê o que vocês acham. Gabi. Tá certo. O galo. Bicudo. Tudo. Bica. Gente, acho que eu massacro a criança, não massacro, não. Ai, gente. Ai, dá dó, não dá, tem hora. Porque assim, eu carrego ali, né? Carrego ali, porque quando eu fico ali com a régua, quer dizer o quê? Ela sabe que não está lendo. E ela sabe que precisa buscar essa na memória de longo prazo dela, né? Olha só, o cu ali do Cuca está no bicudo. E ela decifrou aqui, ó, o cu do bicudo. Mas o cu da Cuca ela não decifrou. Você entendeu? Aí eu volto lá, você já leu, né? Aqui, ó. Não tá passando aqui na tela. Aqui. Não, tá passando? Ai, Não. ai, eu achando que tava. Meu Deus do céu. Peraí. Vou ver o que tá acontecendo. Ai, desculpa, gente. Eu acho que eu não... Estamos conseguindo só ver você, professora. Ai, desculpa, vó. Eu vou voltar aqui. Agora veio. Tá certo. O galo. Agora está dando para ver. Tudo. Tudo. Vocês viram que lá no livrinho ela não estava conseguindo ler essas palavras? E aqui ela já começou a ler sozinha? Vamos ver semana que vem, né? Semana que vem não vai ter atendimento, pena. Mas eu vou continuar e vou mostrando para vocês os resultados, tá bom? Bica. Lembra daqui, ó? Bicudo. O que é aqui? O que é aqui? Não, começa com C-U. Não. O que aqui? Já leu aqui, ó. Aqui, ó. Bica. Aqui é cu. Cuca. Do. Bilu. É o nome do cachorro. E agora aqui. Bica. Biluca. E você tá aqui? Do. Já leu. Bica. Olha a minha boca. Bilu. E aqui? Bica. Rabo. Qual é o nome do gato? Nome do gato? Gato. Muito bem, vira a folha.
que vocês acharam? Quero saber a opinião de vocês. Ô, Rose, eu achei bem interessante esse texto na vertical. E Uhum. por que você acha que ela desenvolve melhor quando o texto é assim do que na horizontal? Não, não é isso. Assim, é o seguinte, ó. Isso aí veio na minha cabeça, a ideia na minha cabeça, que assim, eu estava escrevendo só palavrinhas. Eu estava escrevendo assim, lista de palavras do texto. Eu estava escrevendo assim, galo, bica, mato, um exemplo, né? Cuca. Então, eu estava escrevendo só palavrinhas, não estava escrevendo os conectivos, né? Que são o a, o do, né? Eu não estava escrevendo isso, estava fazendo lista de palavras apenas. Aí veio na minha cabeça a ideia de escrever o texto em forma vertical. E aí eu falei assim, eu vou fazer isso para ver o que vai dar. Então, gente, olha, eu não consigo explicar para vocês, entendeu? Porque, assim, para mim, tá dando resultado. Porque isso aqui foi numa sessão, 50 minutos. Eu consegui tudo isso com essa menina que não sabia ler. Entende? Oi, Rose. Ô, Rose, eu acho que eu tenho, assim, pelo histórico da minha filha, né? Uhum. Quando as letras, eu posso estar errada, viu? Tá, Me pode corrijam aí quem souber problema. mais. Mas quando as letras estão na horizontal, a probabilidade da criança ter aquela sensação que as letrinhas estão dançando na frente dela, eu acho que é muito maior do que quando elas estão na vertical. Eu posso estar totalmente errada. Eu Mas concordo eu com acho que você. isso gera Eu também concordo. um conforto maior para quem está iniciando, entendeu? O processo Não, é isso. de aquisição acho da que é uma leitura. Lógico que É ela uma não questão vai ler emocional. não vai ler na horizontal o resto da vida, não. Eu fiz isso para automatizar a leitura dela. Entendeu? Na hora que a leitura dela estiver automatizada, eu não vou usar mais esse recurso, entendeu? Eu que inventei isso, gente, né? Eu inventei esse recurso para fazer uma automatização da leitura dela, e quando ela for ler o livro na horizontal, ela vai ler rápido, porque já automatizou. Isso, exatamente. Mas é uma forma dela conseguir processar. Eu acho que fica mais confortável para a criança conseguir processar, e aí depois ela vai sozinha da forma que deve ser. Mas nesse início, eu acho que talvez seja mais confortável. Por isso que ela desenvolve melhor. Isso. Então, assim, por isso que eu gravo esses videozinhos, tá? Agora, eu estou gravando, eu gravei um outro também na clínica, que semana que vem eu mostro para vocês. Não vou mostrar hoje não, porque a gente não pode pegar o ouro tudo de uma vez, né? Tem que ser aos poucos. Então, é o seguinte, aí só que assim, gente, o que acontece? Eu trabalho também com alfabeto móvel, viu? Então, eu deixo o alfabeto móvel em cima da mesa, e aí eu mando ela montar a palavra gato, galo, bicudo, entendeu? Que assim, é mais demorado, né? Que até ela pegar as pecinhas do alfabeto, né? Mas eu trabalho também com alfabeto móvel, eu acho válido trabalhar com alfabeto móvel também. Alfabeto lixa, para trabalhar a parte sensorial do alfabeto, né? Eu tenho vários recursos e técnicas que eu inventei para trabalhar com as crianças. Gente, eu vou gravando para vocês, e aí, conforme for acontecendo as aulas, eu vou mostrando. Coisa que dá resultado. Entendeu? E outra, se a criança não estiver lendo nada, essa menina tem um pouquinho de pré-requisitos de leitura ali. Mas se a criança estiver lendo nada, começa com as vogais. Entendeu? Então, você faz um alfabeto. O que acontece? Meu alfabeto, ele é grande, ele tem fundo amarelo e a escrita de preto. Certo? Eu gosto, tá? E aí, o que acontece? Eu classifiquei tudo, eu tenho que procurar, Lu, eu não sei onde eu coloquei, sabia? E aí, você começa com as vogais. Então, você começa assim, ó. Ai, oi, ui, ia, eu. O que mais, gente, dá para chamar? Ui. Aí você fala, ui, machuquei o dedo, ui. Ai, quebrei, né? Tropecei. Você faz gestos, entendeu? Né? Oi. Começa a trabalhar assim, ó. Oi, né? E começa a colocar essas palavras com as vogais, invertendo a vogal, né? Por exemplo, ui, ia, né? Ia, ai, né? Você forma ai e ia, né? Então, começando a ler as primeiras palavrinhas ali com as vogais, vai incentivar ela a estar lendo outras palavrinhas depois, entendeu?
Pode falar. Alguém vai falar? Gente, vamos despedir, então? Vocês Obrigada. querem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha para lá no grupo? É o encontro vocálico. Au, oi, e autistas. Criança autista, gente, a gente começa a leitura pelos encontros vocálicos, sabia? Né? Pelos encontros vocálicos, é muito importante começar a leitura pelos encontros vocálicos com crianças autistas. Eu vou parar de gravar aqui, então. Deixa eu ver aqui. Isso.